O tempo todo. Então você Quando parece que perde está sempre controle, né? faltando alguma coisa. Quando perde o controle, mesmo quando você consegue alguma coisa. Eu não gosto de estar falando muito assim de paciente, né? Mas de uma maneira geral eu vou ter um perfil de paciente com TDAH de tudo. Gente que nem o Wesley falou, com uma vida financeira super bem estabelecida, gente que conquistou muita coisa, que se percebe com TDAH, às vezes muito mais em conta um sentimento de frustração do que necessariamente pela eficácia. E daí quando você vê essas pessoas estão querendo abraçar o mundo como um todo, né? Então, a avaliação do TDAH é muito difícil, cara. Ela não é fácil. Cara, mas essas esses transtornos cognitivos, eles parecem que são modernos, assim, vamos dizer. Talvez se tu pegasse os mesmos indivíduos que têm um transtorno bipolar, um transtorno TDAH, e tu jogasse eles num ambiente mais primitivo, a palavra que tu não gosta, mas um ambiente menos desenvolvido. Tu pegasse pessoas que têm TDAH... Menos exigente cognitivamente. Isso. E tu jogasse eles, tipo, ó, pega tu que tem alguma parte do espectro bipolar, pega um TDAH, pega tal, e jogasse eles lá no tempo das cavernas. Talvez essas pessoas fossem normais. É que não ia ter disfunção, né, cara? Você não ia ter disfunção de comportamento. As disfunções cognitivas, as disfunções psiquiátricas, elas estão moduladas pelo período histórico que a gente está vivendo, pelas tecnologias que a gente tem, pelo sistema político. Podem surgir infinitas ainda pra frente. Vão surgir. Quando você vai ver a evolução das terapias e dos tratamentos em saúde mental, tinha até principalmente a década de 80, os diagnósticos eles eram separados em dois grandes grupos, que eram as psicoses e as neuroses. Na década de 80, acho que em 1980 mesmo, veio o DSM-3, que é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, onde tem lá caracterizado como diagnosticar um paciente com TDAH, como diagnosticar um paciente com depressão, como diagnosticar não sei o que. Se você for ver, hoje a gente está no DSM-5 e está saindo uma versão atual, revisada do DSM-5. Do DSM-3 para o DSM-5, aumentou consideravelmente o número de diagnósticos. Então tem diagnóstico que não existia no DSM-3, que hoje tem no DSM-5. Por exemplo... Síndrome das pernas inquietas. Transtorno por uso de jogos online. Não existia em 1980 porque não tinha jogos online, pô. Então não era um negócio que era prejudicial, que a gente tinha como problema. Pornografia, cara, é uma epidemia. Na clínica, é uma epidemia. De 10, 4 são problemas com pornografia. Isso, impressionante. É uma epidemia. Impressionante. Epidemia. Faz papo de, tipo, vício. 5 vezes por dia. Se masturbar até sair sangue. Caralho. E você vê, então, isso não existia antes. Por quê? Porque o ambiente não proporcionava esse tipo de estímulo. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Eu já... Mas, cara, uma das paradas que o Simon teve aqui do TDAH, e ele falou, e eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito interessante, é nesse delay de amadurecimento que as pessoas com TDAH têm, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Tipo, como se tu fosse uns 5 anos defasado em relação à maturidade, cara. Bom, eu me identifiquei muito. Depois ele acha ruim que eu digo que ele tem comportamento pré-puber. Comprovado cientificamente. Mas isso é loucura, não é loucura, cara? Cara, eu vou deixar o Fábio falar sobre TDAH, que é a especialidade dele. É interessante isso, né? Porque o amadurecimento do córtex pré-frontal... O cérebro ele não amadurece como um todo. Diversas regiões vão amadurecendo junto com o desenvolvimento. Então, por exemplo, você vai lá ver por volta de 4 a 6 meses um hiperdesenvolvimento do cerebelo, certo? E por quê? Porque você está organizando as questões motoras, perceptivas e cognitivas, certo? O cerebelo é muito subestimado em termos de cognição. Ele tem uma importância. E tem neurônio pra caramba. A maior parte dos neurônios estão ali, cara. Então, e o cerebelo tem uma coisa que chama síndrome de Joubert, certo? Que é uma displasia cerebelar congênita. Crianças com síndrome de Joubert, eles têm todo o córtex preservado,
mas o cerebelo deles não se desenvolveu. Essas crianças vão ter profundas dificuldades, comportamentos Olha autísticos, só, cara. problemas motores. Antes de você falar do TDAH, do desenvolvimento... Eu vou chegar lá. O cerebelo, eu tava olhando esses dias, em todas as espécies, a maior parte dos neurônios do cérebro estão ali. Ou seja, cara, se estão ali é por alguma razão. Se você pegar, esticar a área de tecidual do cerebelo, esticar a área tecidual do córtex, a área do cerebelo vai ser maior. É. O cerebelo é Ninguém fantástico. fala, né? Mas ele é responsável pelos comportamentos básicos, assim, tipo, sei lá... Caminhar. Respiração? Respiração. Não. Não, Isso é o tronco. pela relação entre os comportamentos, geralmente entre os comportamentos sensórios e motores, mas não unicamente. Relação à percepção, controle emocional também, ele tem participação, ele tem... Mas o que eu ia falar da síndrome de Gilbert, que é interessante, é porque assim, se você tem uma lesão cerebelar em adulto, você vai ter algumas disfuncionalidades motoras provenientes disso. Mas nem de perto chega ao prejuízo que você vai ter quando você tem uma criança com uma condição cerebelar, certo? Então, o que isso nos diz? Que o cerebelo tem uma importância muito grande no desenvolvimento das habilidades cognitivas, da aprendizagem, das habilidades sociais. A gente fala muito pouco disso. Mas, além de a gente falar muito pouco disso, a gente também fala muito pouco da conexão do córtex pré-frontal com as estruturas dos gânglios basais. Certo? São 4 vias muito importantes que vão ligar o córtex pré-frontal aos gânglios basais. Por exemplo, a gente vai ter a sensório motor, que liga as áreas motoras e sensoriais primárias e secundárias ao núcleo caudado, se eu não me engano, ao putamen. Depois você vai ter conexões do córtex orbitofrontal para a parte dorsal do putamen e do córtex orbitofrontal para a parte ventral do putamen, certo? E todos esses sistemas, eles vão ajudar a controlar tanto as nossas habilidades cognitivas complexas, quanto as nossas habilidades cognitivas socioemocionais, certo? E daí você tem ainda uma via que liga o córtex orbitofrontal diretamente com o estriado ventral, que envolve aí núcleo de Meinert, o núcleo de Accumbens. Então, Que é o sistema de recompensa. todo esse circuito, olha esse circuito quanto é complexo, ele vai estar se desenvolvendo basicamente na adolescência. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, algumas infecções vão alterar esse desenvolvimento. Existem pacientes que podem ter um quadro que chama febre reumática, certo? E esses pacientes vão desenvolver toque. Por quê? Porque essa febre reumática vai influenciar nesse circuito, que é o circuito do córtex para os núcleos basais, para o tálamo e para o córtex de novo. Essa alça vai ser influenciada a tal ponto que eles não consigam inibir alguns padrões de comportamento, cara. Provavelmente mediado pelo estriado ali. Tudo mediado por isso, mas o que é legal é que a febre reumática geralmente vai dar esses sintomas na adolescência. Que é onde abre o quadro, né? É que é onde a gente tem aí uma flexibilidade muito grande do córtex pré-frontal. Agora, o córtex pré-frontal, cara, é uma coisa que nem eu falei para vocês, ele tinha que estar pronto aos 13 anos. Aos 13 anos, o avô da maioria das pessoas aqui, aos 13 anos, já sabia tudo que tinha que saber para a vida dele. Ele não tinha que... Lá na fazenda, tinha que saber a hora de acordar, da comida, buscar o que tinha que plantar, a época que tinha. Dava conta daquele número de atividades. Exatamente. Hoje a gente chega aos 13 anos, a gente não está nem formado. A gente tem um período de formação e uma quantidade de informação muito maior. Uhum. Esse cérebro está se adaptando a essa complexidade. Mas nessa época o córtex pré-frontal se desenvolvia mais rápido mesmo? Não, é que você não tinha tanta demanda. Não, é que você não tinha demanda. Você não tinha tanto conhecimento, você não tinha tanta demanda. Tá, entendi. Agora a gente aumentou muito a demanda sobre o córtex pré-frontal. Por isso que a gente está vendo todas essas diferenças de desenvolvimento. E todo mundo achando que tem TDAH. E todo mundo achando que tem TDAH. Porque, pensa assim, o que o Fábio quer dizer assim, o nosso cérebro, ele foi selecionado e desenvolvido num contexto onde você não tinha tantas tarefas.
Você não precisava mandar um e-mail de tarde, depois do e-mail responder o WhatsApp, depois atualizar o feed do Instagram, porque senão não gira paciente, pagar a secretária, pagar não sei... Antes era, cara, tirar leite da vaca, fazer fogo, rotina, caçar... Então o seu cérebro começava a dar conta, o seu cérebro ele evoluía e tocava, tipo, evoluía no ponto de vista de amadurecimento, e ele tocava a linha de demanda. Então você tinha uma demanda aqui, o seu cérebro amadurecia e encostava a demanda que você tinha relativamente cedo. Hoje o seu cérebro ainda está em amadurecimento e a demanda está lá em cima. Você tem que entrar no cursinho, tem que estudar, tem que escolher o que vai fazer, tem que projetar, tem que não sei o que, tem que não sei o que. E aí você começa a perceber, não se dando conta no gerenciamento de todas essas tarefas, e eventualmente você chega nessas conclusões que eu tenho TDAH, eu tenho não sei o que, e vai procurar ajuda, na verdade é só etc. falta de organização. Muitas vezes falta de rotina. Falta de rotina. Cara, eu costumo dizer para os pacientes que vêm, que acham que tem TDAH e a gente vê que não tem sentido essa hipótese diagnóstica, são todos desorganizados, cara. Quando você tem uma agenda, tem uma aula lá no RD sobre isso, a agenda, ela é uma terceirização do seu córtex pré-frontal. Você libera espaço para ele, em vez de você ficar pensando, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que ir ao mercado. Cara, bota um alarme, velho. Bota um alarme. Outra coisa que eu adotei lá de dicas tuas é uns moduladores externos de comportamento, assim, tipo o post-itzinho do Muzi lá, alguma coisa assim. Post-itzinho. Eu tenho um paciente que é o Paulo Muzi. Sim, e ele faz live. Eu tô seguindo ele agora, comecei a seguir ele. Ele faz live de manhã. E aí a gente criou... eu acordo às vezes, eu vejo... A gente criou um modulador externo pra ele, que é um post-it falando calma, caralho. Porque às vezes ele fica meio puto com a galera nas lives, aí a gente criou um modulador de comportamento externo, um post-it. Eu criei um de... O Sábio falou muito sobre isso, né, cara? Que o TDAH precisa muito ter ajuda externa pra se controlar. A gente chama isso de cartões de enfrentamento na terapia. É uma técnica. É uma técnica. E por que o TDAH precisa mais do que pessoas sem TDAH? Acho que não. Bom, eu acho que as pessoas com TDAH não dá pra usar essa técnica porque elas vão esquecer de ler os cartões de enfrentamento. Tem isso aí também. Então tem essa questão. Na verdade, isso que o Wesley falou é bastante importante, né? Quer dizer, a gente tem demandas excessivas e a gente tem uma sensação, uma necessidade de dar conta dessas demandas e também de que a gente, de certa forma, se vê insatisfeito o tempo todo. Então parece que está sempre faltando alguma coisa. Quando perde o controle, mesmo quando você consegue alguma coisa. Eu não gosto de estar falando muito assim de paciente, né? Mas de uma maneira geral eu vou ter um perfil de paciente com TDAH de tudo. Gente, que nem o Ellen falou, com uma vida financeira super bem estabelecida, gente que conquistou muita coisa, que se percebe com TDAH, às vezes muito mais em conta um sentimento de frustração do que necessariamente pela eficácia. E daí quando você vê essas pessoas estão querendo abraçar o mundo como um todo, né? Então, a avaliação do TDAH é muito difícil, cara. Ela não é fácil. Cara, mas essas esses transtornos cognitivos, eles parecem que são modernos, assim, vamos dizer. Talvez se tu pegasse os mesmos indivíduos que têm um transtorno bipolar, um transtorno TDAH, e tu jogasse eles num ambiente mais primitivo, é a palavra que tu não gosta, mas um ambiente menos desenvolvido. Tu pegasse pessoas que têm TDAH... Menos exigente cognitivamente. Isso. E tu jogasse eles, tipo, ó, pega tu que tem alguma parte do espectro bipolar, pega um TDAH, pega tal, e jogasse eles lá no tempo das cavernas. Talvez essas pessoas fossem normais. É que não ia ter disfunção, né, cara? Você não ia ter disfunção de comportamento. As disfunções cognitivas, as disfunções psiquiátricas, elas estão moduladas pelo período histórico que a gente está vivendo, pelas tecnologias que a gente tem, pelo sistema político. Podem surgir infinitas ainda pra frente. Vão surgir. Por exemplo, eu costumo dizer, você não vê com uma facilidade um sintoma conversivo hoje. Mas que é um sintoma conversivo era o que antigamente o Freud chamava de histéricas. Né? Que eram pessoas que deixaram de enxergar mesmo tendo total condições ou paralisaram um braço por questões psicogênicas. Certo? Você não vê mais isso. Mas isso numa determinada cultura, num determinado ambiente, num determinado recorte histórico, parece que foi importante, porque chamou a atenção de vários profissionais de saúde na época, né? Dentre eles o próprio Freud. Né? Então, eu acho que existe uma modulação social
das doenças mentais, né? Por outro lado, a gente também está muito mais atento e com muito mais recursos para lidar com elas. Para categorizar também. Para categorizar tudo. Escrever e tal. Cara, e a gente está no limite dessa exigência cognitiva? Tipo, tem como piorar? Saber, cara. Tem como saber. Tem como saber. Mas eu acho que não, sei lá, tem como piorar. Piorar. É que é relativo se tu vai piorar ou melhorar. Por exemplo, se você vê hoje, assim, isso é interessante falar para o público. Quando você vai ver a evolução das terapias e dos tratamentos em saúde mental, até principalmente a década de 80, os diagnósticos eles eram separados em dois grandes grupos, que eram as psicoses e as neuroses. Na década de 80, acho que em 1980 mesmo, veio o DSM-3, que é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, onde tem lá caracterizado como diagnosticar um paciente com TDAH, como diagnosticar um paciente com depressão, como diagnosticar não sei o quê. Se você for ver, hoje a gente está no DSM-5 e está saindo uma versão atual, revisada do DSM-5. Do DSM-3 para o DSM-5, aumentou consideravelmente o número de diagnósticos. Então tem diagnóstico que não existia no DSM-3, que hoje tem no DSM-5. Por exemplo... Síndrome das pernas inquietas. Transtorno por uso de jogos online. Não existia em 1980 porque não tinha jogos online, pô. Então não era um negócio que era prejudicial, que a gente tinha como problema. Pornografia, cara, é uma epidemia. Na clínica, é uma epidemia. De 10, 4 são problemas com pornografia. Isso, velho. Impressionante. É uma epidemia. Impressionante. Mas papo de, tipo, ficar 5 vezes por dia. Se masturbar até sair sangue. Caralho, velho. E você vê, então, isso não existia antes. Por quê? Porque o ambiente não proporcionava esse tipo de estímulo. Agora, acendeu o acesso à pornografia, a indústria pornográfica. Na minha época, você tinha uma Playboy debaixo da cama que você usava a adolescência inteira. As páginas tudo coladas. Agora, o moleque de 7, 8 anos entra na internet e tem acesso à pornografia. E os bagulho, do ponto de vista de dopamina, agressivo. Agressivo. Então, pensa assim, você entende? Conforme a sociedade foi se desenvolvendo, os sintomas começaram a surgir em maior espectro e, portanto, os cientistas tiveram que começar a categorizar. Então, essa pessoa aqui tem problemas de uso de jogos, essa pessoa aqui tem problema com pornografia, essa pessoa aqui tem problema não sei com o quê, os transtornos alimentares, etc. Por quê? Porque o ambiente mudou, de certa forma começou a causar disfunções nas pessoas e de certa forma a gente precisou categorizar essas disfunções dentro do manual. Agora pensa no metaverso. Não, eu acho que vai cagar a cabeça de todo mundo. Vai surgir umas 100 novas... Agora pensa só, olha que interessante. Ao mesmo tempo que os quadros diagnósticos foram se ampliando no ponto de vista de número, então você começou antes, tinha, 2 transtornos depressivos, hoje tem 5, tem vários tipos de depressão. Antes tinha o bipolar tipo 1 e tipo 2, hoje tem vários, é um espectro bipolar. Antes o toque era dentro da ansiedade, hoje não é mais. Então a gente está tentando categorizar de várias formas as disfunções comportamentais. Junto com isso, os pesquisadores clínicos em psicologia começaram a desenvolver vários tipos de processos de psicoterapia que tentavam se encaixar melhor em cada quadro diagnóstico. Então você tem alguns tipos de psicoterapia, como a TCC clássica, a terapia cognitivo-comportamental clássica, que se enquadram muito bem para tratar pacientes com depressão, transtorno de ansiedade, etc. Tem umas terapias como, por exemplo, aceitação e compromisso, que é como se fosse uma vertente da TCC clássica, que chamam de terceira onda, que funciona muito bem para pacientes com dor crônica. Tem uma terapia chamada de comportamental dialética, que é também uma vertente da TCC clássica, que funciona muito bem para pacientes com transtorno de personalidade borderline. Terapia dos esquemas. Terapia dos esquemas para transtornos de personalidades em geral. Então, foram evoluindo também as estratégias de intervenção. Só que olha que interessante, cara. Se eu não me engano, em 2021, 2 grandes sujeitos que ajudaram a sustentar a existência dessas terapias de terceira onda, que a gente chama, que é o Hoffman e o Reis, publicaram um artigo sugerindo que, na realidade, o futuro da psicologia provavelmente vai ser tratar processos disfuncionais e não mais diagnóstico. Isso. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!